Olá, queridos, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um estudo da Palavra de Deus. Nós vamos continuar hoje nossa meditação no livro de Gênesis. O nosso objetivo hoje é tentar falar um pouquinho sobre o capítulo 20 desse livro tão precioso que a gente tem aprendido tanto. E antes que a gente possa entrar nesse capítulo, eu queria fazer uma breve recordação do que a gente viu nas últimas aulas, porque esse capítulo ele vai estar muito linkado àquilo que a gente tem visto aí, principalmente a partir do capítulo 17, né? Então, lembrando do capítulo 17, nós vemos ali que Deus faz então na verdade ele tem uma conversa com Abraão onde ele reforça os termos da aliança, que ele já tinha falado no capítulo 12, depois no capítulo 15, e no 17 ele então aparece novamente para Abraão e diz que daqui a um ano ele seria pai de um filho que seria de Sara. Inclusive tem aquela passagem onde ele fala ali com Deus a respeito de Ismael, dizendo para que Ismael pudesse ser o seu descendente prometido, mas Deus reforça que o descendente seria por meio de Sara. Então eles fazem aquele pacto novamente, criam ali a circuncisão, Deus estabelece a circuncisão como sinal desse pacto, muda o nome de Abraão, muda o nome de Sara, e aí então nós percebemos essa renovação da aliança que já tinha sido feita antes com ele no capítulo 12 e no capítulo 15. No capítulo 18, depois a gente avança e percebe novamente Deus aparecendo para ele, lembrando que num espaço de tempo muito curto, uma vez que Deus no 17 tinha falado para Abraão que ele ia ser pai daqui a um ano, e no 18, quando ele aparece de novo, Sara ainda não tinha engravidado, então é num período bem curto ali, né? E ele novamente diz que Abraão ia ser pai de um filho de Sara, dá uma nova data, na verdade ele deu no capítulo 17 um ano, e agora no capítulo 18 ele diz que seria que seria na primavera, daqui a um tempo, mas já dando também até a estação do ano mais ou menos que eles seriam pais, ele e Sara. Percebemos aquela conversa dele com Deus, a intercessão dele, a história de destruição de Sodoma e Gomorra, e aí a gente vai chegar então no capítulo 20. Né? É importante que a gente tenha isso em mente, para quando nós lermos o capítulo 20, a gente ainda está nesse curto período de tempo, porque a gente vai perceber aqui que Sara ainda não está grávida, então de novo, desde a aparição do capítulo 17, onde Deus estabelece a circuncisão, até o capítulo 20, que a gente vai estudar hoje, não pode ter passado mais que 3 meses, porque ali ele fala que Sara ia ter um filho daqui a um ano. Se a gravidez dura 9 meses, aproximadamente, então ele está nesse período ainda dos 3 meses antes de Sara engravidar. É muito importante a gente ler essa passagem com essa perspectiva. E uma coisa interessante, né? Quanta coisa aconteceu nesse período, né, dos 3 meses. Então, nós percebemos a destruição de Sodoma e Gomorra, esse pacto, essa renovação do pacto por meio da circuncisão, a visita de Deus de novo no capítulo 18. Então, foi um período muito intenso ali para Abraão, para Sara, para todos eles, né? Então, é importante a gente estudar o capítulo 20 com essa perspectiva, que ele ainda está nesse período dos 3 meses. Mas então antes vamos orar pedindo a orientação de Deus para que Ele nos dirija nesse momento e a gente possa aí, então tirar o maior proveito, né, do que Ele vai nos ensinar hoje. Papai, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos apresenta aqui diante do Senhor, que o Senhor, isso nós dizemos que nós nos apresentamos porque é o Senhor que nos capacita, que nos incentiva para estarmos aqui. E nós somos gratos porque isso são bênçãos que o Senhor nos dá. O Senhor nos tem se revelado dia após dia e isso é muito maravilhoso. Não tem riqueza maior do que essa comunhão, esse revelar do Senhor, essa vontade de estudar a sua palavra. São coisas que o Senhor nos dá. Que o Senhor possa nos abrir agora o coração, a mente, os ouvidos, os olhos para vermos na tua palavra aquilo que o Senhor requer de nós, aquilo que o Senhor traz para nós como aliança, como pacto, como obediência, como amor, como fidelidade, tudo aquilo que o Senhor faz na história e faz conosco também, que a gente possa perceber nessa passagem tudo aquilo que está no teu coração, papai. Também pedimos que nós possamos ser transformados, que a gente saia mais parecido com Cristo do que quando entramos nesse momento,
e que a gente possa refletir isso na nossa vida para que pessoas possam ser alcançadas também pelo Teu Evangelho e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Tome esse momento nas Tuas mãos, nos usa e que a gente possa, ao final de tudo, dar glória e louvor ao Teu santo nome. Nós oramos assim agradecidos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, gente, vamos lá, Gênesis capítulo 20. Nós vamos ler primeiramente a passagem que vai do versículo 1 ao versículo 7. Então, Gênesis 20, de 1 a 7. Abraão partiu dali da região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa noite, depois veio a Abimeleque num sonho e lhe disse, certa noite Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse, você morrerá, a mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse, Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse, ela é minha irmã? E ela também não disse, ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho, sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim, e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor, para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Então, até aqui a palavra de Deus. Gente, é interessantíssimo a gente perceber na história de Abraão algo que acontece muito na nossa história. Essa passagem aqui, então, Abraão está com seus 99 anos, caminhando para os 100 anos de vida. Deus já estava caminhando com ele aproximadamente quase uns 30 anos, chegando aos seus 30 anos aí, né? E Abraão já tinha experimentado de tudo, né? Da provisão de Deus, da desobediência dele, as consequências que isso teve, né? Nós vimos isso na história do Egito, na história com Ló. Nós vimos o quanto ele era amigo de Deus, andava com Deus, a ponto de Deus, no momento da destruição de Sodoma e Gomorra, vir falar com ele, apresentar para Abraão o que ele ia fazer. Então, o relacionamento de Deus com Abraão era um relacionamento muito próximo. Porém, a gente percebe aqui novamente, ele não perguntando para Deus diante de uma mudança. Ele resolve partir da região ali onde ele estava, do Neguebe. Primeiro ele vai para Cádiz e Sur e depois ele chega em em Gerar. Então nós percebemos aqui, mais uma vez, que ele parte e mais uma vez sem nenhuma menção de que ele consulta a Deus, que ele entrega para Deus seus planos. E assim, eu tenho uma forte convicção, apesar de não estar claro na Bíblia, mas eu tenho uma forte convicção que esse não era o plano de Deus, pelo desfecho da história. A gente percebe aqui que vai acontecer algo que se não é a intervenção divina de novo, poderia dar problema. Então Abraão mais uma vez toma uma postura de fazer seus planos sem consultar a Deus. E lembrando, isso é um tempo um pouco depois da aparição que Deus faz para ele no capítulo 17, depois no capítulo 18. Então, num período de tempo muito curto, olha como ele esquece aqui às vezes, né? E toma as decisões por si só, não consultando a Deus. E é interessantíssimo que aí ele ainda... Fora ele tomar essa decisão, quando ele chega em Gerar, na verdade ele deve ter feito isso em Cádiz e Sur também, mas quando ele chega em Gerar, ele faz a mesma coisa que ele fez no Egito, que ele já tinha percebido que não era certo. Ele apresenta Sara como a sua irmã para que os homens da cidade não matassem ele. Mais uma vez desconsiderando que quem protege ele é Deus e não os homens. Ele aqui novamente toma uma postura de temer mais aos homens do que temer a Deus. E isso é muito perigoso. Ele, em vez de acreditar, e Deus já tinha provado... gente, lembra quando ele vai, antes ainda do capítulo 17, quando ele luta contra os reis
lá que estavam contra o pessoal, os 5 reis que estavam contra o pessoal de Sodoma e Gomorra, ele venceu com um exército bem menor. Deus proveu ele ali, Deus protegeu, Deus fez com que ele resgatasse o povo. Então Abraão era um homem de guerra, era um homem, não era um, entre aspas, banana, né? Ele era alguém, né? Um líder verdadeiro. E é engraçado isso, que mostra a inconstância dele, né? Então ele variava de um homem que ia para a guerra e vencia 5 reis, como um homem que temia chegar numa região e os outros homens lá matassem ele por causa de sua esposa. Mostra que esse relacionamento por parte dele, não por parte de Deus, era um relacionamento que ainda era inconstante. E isso é um fato importante para a gente, porque é o nosso relacionamento, ele reflete o relacionamento de toda a humanidade com Deus. Deus aqui está nos mostrando o quanto a gente esquece dele no meio do caminho, no meio da nossa caminhada. A história é de Abraão e é sobre Abraão, mas é a nossa história. Se a gente for meditar sobre isso, nós fazemos da mesma forma. Se não 100% dos nossos planos, mas uma grande quantidade deles, 80%, 90%, a gente faz sem perguntar para Deus. A gente não consagra eles ao Senhor, não medita eles diante da palavra de Deus, a gente simplesmente, por impulso ou por desejo, a gente faz os nossos planos, coloca eles em marcha e desconsidera Deus na história. E mais uma vez é o que Abraão está fazendo. De novo, ele já está aqui há quase 30 anos caminhando com Deus. Não é um jovem convertido, não, é uma pessoa que já estava caminhando com Deus há muito tempo e já tinha provado a provisão de Deus, o poder de Deus. Lembra que Deus fala para ele no encontro do 17, eu sou o seu Deus, Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, ele mostra aqui então a inconsistência de Abraão. E que é a nossa inconsistência também, né? Mostrando aqui a inconsistência da raça humana diante da glória, do poder, né? Da provisão de Deus. E aí percebemos no versículo 2 ainda que Abimeleque, então, ao saber que ela era irmã, toma Sara e leva para consigo, né? No versículo 3, nós percebemos mais uma vez Deus interferir na história, da mesma forma que ele fez lá no Egito, ele também intervém aqui, ele aparece num sonho a Abimeleque, diz para Abimeleque que ele morrerá porque ele tomou uma mulher casada, né? Um fato importante aqui que a gente percebe no versículo 4 é que a gente vê a questão que Abimeleque ainda não havia possuído Sara. E, gente, aqui essa passagem ela é muito sensível se a gente tomar por base aquilo que eu disse desde o capítulo 17. Mais uma vez, eles estão naquele período de 3 meses entre a gravidez, os 9 meses de gravidez e a promessa que Deus fez no capítulo 17 de que daqui a um ano Abraão ia ser pai. Por que isso é sensível? Porque a Bíblia e Moisés aqui está deixando claro para o povo de Israel ali naquela época e claro para nós que não poderia ter chance qualquer de Isaac ser filho de Abimeleque. Por quê, gente? Abraão, a gente sabe lá em Romanos, já era morto para essas coisas, né? O Paulo fala isso, quer dizer, Abraão já era estéril também e Sara foi estéril a vida inteira. Agora, é importante a gente perceber o seguinte, se a gente está naquele período de 3 meses, Sara aqui devia estar nesse período de eu não sei o nome, né, mas de fertilidade, de incubação, de gerar Isaac, né? Então aqui nós temos essa leitura e Moisés está relatando que não tinha qualquer possibilidade, né? E isso é importante a gente ter em mente. Quando a gente traz que está nesse período de 3 meses, alguém na história lá do povo antigo podia dizer, vai que esse filho é de Abimeleque. Afinal de contas, naquele período que Sara estava ali no momento de reprodução, ela estava podia ser o período que ela estava na posse ali de Abimeleque, que Abimeleque tomou com ela, mas Moisés está deixando claro, não houve a consumação. Sara não foi possuída por Abimeleque. Inclusive, isso vai refletir na história como, mais uma vez, é filho de Abraão. Não tem qualquer outra possibilidade de não ser de Abraão. Para a gente, isso pode parecer estranho o que eu estou falando, porque Abimeleque aparece muito pouco e a gente nem percebe a Bíblia comentar nisso. Mas imagina naquela época, aquele povo que soube
né? É mais ou menos assim, imagina que uma mulher vai ter um filho, ela teve um filho hoje, e aí a gente sabe que há 10 anos atrás, há 10 meses atrás, quando era o período lá de concepção da criança, o marido deixou ela vivendo na casa de um outro homem, né? Quem é o pai dessa criança? Era mais ou menos um cenário parecido com esse. Para a gente isso não é refletido aqui, porque a gente faz uma leitura rápida, mas quando a gente medita e o que poderia passar na cabeça daqueles povos, é que realmente, será que Isaac é o descendente de Abraão? E a Bíblia aqui está nos deixando claro, aqui sem qualquer margem de dúvida, e deixou claro isso lá para os outros povos, sem qualquer margem de dúvida, que sim, que ele era filho de Abraão. E aí então começa um diálogo, e aqui uma coisa importante, gente, de novo, Deus dialogando com um filho seu, que na verdade não é nem filho seu, aqui Abimeleque a gente nem sabe se ele é convertido ou não, mesmo ele acreditando no poder de Deus, a gente não sabe se não, mas Deus conversando com ele no sonho, ele dialogando com Deus. Às vezes a gente acredita que Deus não pode falar conosco nos sonhos, mas aqui olha que prova clara, né? Alguém conversando com Deus no sonho. E no versículo 4 eles começam essa conversa. Então Abimeleque fala para Deus que ele é inocente, né? Falando no versículo 5 que tanto Abraão quanto Sara mentiram para ele, dizendo, por exemplo, Abraão falou para ele, ela é minha irmã, e Sara confirmou, sim, ele é meu irmão. Então ele fez o que fez porque ele acreditava que eles dois eram irmãos, que mais ou menos dizendo assim para Deus, olha, se eu soubesse que eles eram marido e mulher, eu não teria feito isso, né? E aí no versículo, e ele fala, né, o meu coração é puro nessa história, eu fiz tudo isso com pureza. Só que aqui tem uma coisa interessantíssima. No versículo 6, Deus responde para ele, né? Sim, eu sei que você fez de coração puro, só que Deus fala para ele o porquê disso. E aqui é quase que um assim, você não fez de coração puro por você, porque se fosse por você, você teria caído, você teria pecado, teria tomado ela em sua posse. Mas você fez o que fez, o seu coração foi puro, porque eu não permiti, Deus dizendo ali que ele estava guiando naquela situação, Abimeleque, para que o plano de Deus não pudesse dar errado, que era no caso de Abraão e Sara em relação a Isaac, né? Então Deus falando, eu não permiti que você a tocasse, você não fez nada com ela porque eu o impedi. Então, se houve pureza nesse ato, se houve se não houve uma consumação realmente da relação, foi que Deus interviu na história e não permitiu que Abimeleque fizesse nada com Sara, né? Aí, continuando, Deus ainda fala para ele, agora você vai lá, esse versículo ele é fantástico, gente, que é algo bem interessante para a gente, porque Deus fala, né, então, devolva a sua mulher ao seu marido, devolva a mulher para o marido dela, pois ele é profeta e orará em seu favor, né? Então, Abraão era alguém. Essa questão de ser profeta, e hoje a gente tem uma discussão muito grande, até porque tem essa questão dos dons, né? E realmente ainda existe profeta ou não, era só naquela época, os profetas existiram para que a palavra de Deus fosse registrada ou não. Mas indiferente disso, eu queria pensar aqui, para a gente não entrar nessa discussão, profeta, eu vou até pensar se é alguém que tem essa revelação de Deus, né? E transmite essa revelação, e não necessariamente precisa ser uma revelação que eu recebi novo. Eu penso hoje que essa função de profeta é alguém que, ao ler a Bíblia, recebe de Deus uma orientação da explicação daquele momento, ou quando alguém está fazendo uma pregação, ou quando alguém está falando, ele recebe de Deus essa revelação e pode trazer o ensinamento sobre essa lição, sobre esse texto, né? E também alguém que tem esse poder de oração. Olha que coisa interessante, ele está linkando aqui, né, o ministério de profeta com o ministério da oração, dizendo assim, olha, ele é profeta, ora que ele orando por você, o que ele pedir em meu nome vai acontecer. É mais ou menos aquilo que Jesus nos ensina, né? Aquilo que a gente pedir para o Pai em meu nome, ele dará. Então, mas no ofício de um profeta, de alguém que realmente está servindo a Deus. O termo, acho que é isso, alguém que está a serviço de Deus, né? Alguém que está a serviço de Deus aqui, e aí esquece se é profeta ou não,
Abraão aqui tinha o ministério de profeta, mas alguém que está a serviço de Deus nesse mundo, ele é alguém que pode orar e a oração dele vai ser atendida. E Deus está falando, pede, vai lá e fala com ele. Agora, tem um dado bem importante aqui, né? Que Deus até no final fala para ele, e vai e faz isso, restitui ele, pede para ele orar. Agora, se você não fizer isso, você morrerá. Tenha certeza disso, então não tem alternativa. Ou você faz, porque não tem. Se você não fizer, você morrerá. Agora, aqui tem dois aspectos importantes para a gente. Por quê? Porque a partir do momento que Deus falar isso para Abimeleque, a relação dele com Abimeleque, com Abraão vai mudar daqui para frente. A gente vai perceber que ele entende que Abraão é alguém abençoado, que ele é um ungido, digamos assim, alguém escolhido por Deus, alguém protegido por Deus, alguém que prospera por causa da vontade de Deus e por causa da provisão de Deus. Nós vamos perceber no caminhar da história que depois eles vão ter até uma história, uma condição sobre essa, onde Abimeleque vai procurar Abraão, dizendo isso, você é abençoado por Deus, nós percebemos a ação de Deus na tua vida. Então, tem esse aspecto, né? E essa condição bem importante nossa, de que nós hoje podemos também interceder pelas pessoas. E nesse caso, em contraste com a desobediência original, a intercessão é muito mais forte do que isso. Então, Abraão chegou lá com medo, a ponto de falar para o pessoal da terra, ela é minha irmã, para que eles não matassem ele por causa dela. E Deus aqui está mostrando, ele é um homem que o que ele pede, eu respondo. Em outras palavras, se Abraão tivesse, primeiro, perguntado para Deus, eu posso sair daqui da região que eu estou hoje para ir para outra região, nesse caso Gerar, seria a primeira coisa e mais óbvia. Depois, pode, vai tranquilo. Depois, na hora que eu chegar no lugar, Senhor, eu peço ao Senhor, me proteja aqui, porque por causa de Sara, esses homens vão poder querer me matar. E aí Deus ia falar para ele, fique em paz que eu estou contigo e não mata. Se Deus está no comando, não mata. Então, é importante a gente ter isso, né? Aquele que serve a Deus, ele vai ter à sua disposição esse contato, de poder pedir a orientação de Deus para os seus planos e de interceder por você, pelas pessoas. E essa passagem nos mostra que o poder da oração, o poder da intercessão, né? Ele, por meio da intercessão dele, ele vai pedir por Abimeleque e Abimeleque não vai morrer. Olha o poder disso, gente. Deus está falando para nós aqui, ó. Abimeleque ia morrer por causa desse castigo, mas Deus está falando, pede para aquele homem que é meu profeta interceder, que por causa da oração dele, eu não vou te matar. Por causa da oração dele, em que sentido? Né? Não que é a oração que salva, quem determina é Deus, mas é porque é o meio pelo qual Deus estabeleceu isso. É o meio que ele permite nós, e permite aqui a Abraão, participarmos do plano dele. Ele estabeleceu isso. Deus podia simplesmente falar, Abimeleque, entendi, está tudo certo, só restitui para ele lá que eu vou deixar a sua sentença de lado. Tá? Deus podia fazer isso, ele tinha poder para isso, mas ele quer envolver Abraão na história, até porque ele quer trabalhar o coração de Abraão. Esse é o ponto importante aqui, né? Para ele mostrar mais uma vez para Abraão, Abraão, você errou de novo, você não falou comigo, você temeu mais os homens do que a mim, tome cuidado. Então ele está também, além de tratar Abimeleque, ele está tratando o Abraão. Lembrando que o tratar de Abimeleque tem isso também, né? Para que Abimeleque, a partir daqui, entendesse quem é Abraão, que ele é ungido do Senhor. Então, mostrando o envolvimento de Deus como um todo. Mais uma vez, Deus está lá sentado no mais alto sublime trono, mas ele também está aqui com os seus escolhidos, com os seus servos, com aqueles que servem a ele. Para que o plano dele seja concretizado. Quando eu estou falando servo de Deus, aqueles que servem, aqueles que trabalham para Deus, eu não estou falando de pessoas só de igreja, tá? Não estou falando de pastor, de missionário. Nós hoje servimos a Deus no nosso trabalho também. Então é nesse sentido que eu estou falando, é de forma global. Então eu vou largar tudo porque eu vou servir a Deus para ter isso. Não. Você serve a Deus no teu trabalho. A gente serve a Deus naquilo que Deus colocou a gente. Deus escolheu uns para ser pastores, outros para ser missionários, outros para serem engenheiros, outros para serem médicos, outros para serem advogados, outros para serem o que for, né? Professores, né? Todas as profissões, todas, sem qualquer exceção, gente. Qualquer profissão é um serviço que pode ser feito para Deus, que deve ser feito para Deus. E aí a gente vai servir e vai ter essa mesma condição de Abraão. Não é só aquele que está na igreja, que está em missões, não. É todo aquele que serve a Deus. Isso é importante para a gente ter em mente. Avançando aqui agora, do versículo 8 ao versículo
18. Então, Gênesis 20, de 8 a 18. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros, e quando lhes contou tudo o que acontecera, tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: O que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti e que trouxestes tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz com ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: O que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: Eu disse a mim mesmo: Certamente ninguém teme a Deus neste lugar. Nem Abraão, né? Nesse caso aqui, né? E irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, a verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: Assim você me provará a sua lealdade. Em qualquer lugar aonde formos, diga que sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, e deu-as a Abraão, e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse Abimeleque: Minha terra está diante de ti, podes ficar aonde quiseres. E a Sara, ele disse: Estou dando a seu irmão 1000 peças de prata, para reparar a ofensa feita a você, diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. Gente, essa passagem é importantíssima. A seguir, Abraão orou a Deus, e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos. Porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Então, até aqui a palavra de Deus, né? Aí nós percebemos aqui, depois da passagem anterior, Abimeleque acorda, vai contar para os seus conselheiros, e todos ficam cheios de temor, todos, mostrando aqui o tamanho do impacto que isso trouxe para Abimeleque. Ou seja, quando Abimeleque contou, ele deve ter contado primeiro, ele devia estar apavorado, né, para que todos acreditassem assim tão fáceis. E aí realmente deu essa impressão, passou o recado de Deus para todos eles, a ponto de todos eles ficarem atemorizados. Ele manda chamar Abraão vem, e aí ele faz um interrogatório, como se fosse a Polícia Federal aqui para Abraão, né? Cara, por que você fez isso? Né? Primeira pergunta que ele faz. Segundo, por que você se tornou uma pedra de tropeço para mim? Pô, ao você fazer isso, você trouxe sobre mim e meu reino e minha casa essa maldição. Por que você se tornou essa pedra de tropeço? Né? E ainda ele reforça, né? O que você fez, cara, não faz com ninguém. Ele tá aqui dando um puxão de orelha em Abraão, e aqui, gente, para mim é claro que é Deus perguntando para Abraão. Apesar de ser Abimeleque tá fazendo as perguntas que Deus faria. Abraão, por que você fez isso, cara? De novo? Lembra do Egito? Abraão, por que você se tornou pedra de tropeço para Abimeleque, cara? Por causa da tua ofensa, do teu erro, ele, a família dele e a casa dele vão ser penalizados por isso. Por que você fez isso? Né? O que você fez não se deve fazer com ninguém. Aqui é um puxão de orelha. Aqui é importante a gente perceber isso, gente, às vezes, porque às vezes a gente ouve repreensões assim de pessoas que não são cristãs, e a gente acha que não tem o objetivo de nos fazer meditar, mas nós devemos meditar até nas situações como similares a essa aqui. E eu penso que Deus aqui está chamando a atenção, né, de Abraão aqui por meio de Abimeleque para, cara, de novo, nós estamos quase 30 anos andando juntos, você não entendeu quem eu sou ainda? Você não entendeu? Né? E gente, aqui nós percebemos algo importante, porque a gente fala da morte, essa maldição que ele fala aqui, por que você fez isso comigo? Ele está falando que trouxe a morte para ele, mas a gente percebe no versículo 18, que além da morte deles, todas as mulheres do reino ficaram estéreis por causa disso. Olha o tamanho da consequência que esse erro de Abraão traz sobre o povo de Gerar, sobre Abimeleque e sua casa, né? Então,
foi algo assim, o erro dele, a consequência desse erro foi muito grave. E aí, gente, é um ponto importante para a gente começar a pensar no que a gente faz, principalmente esses planos que a gente não pergunta para Deus, que às vezes a consequência pode vir para outras pessoas também. A consequência, ela nunca vem sozinha, nunca vem só para nós. Então é importante a gente ter cuidado com essa consagração de planos, consagração de coisas que a gente fala para Deus, para não trazer desgraça para outras pessoas também, né? No versículo 10 ele continua e pergunta: qual era o teu plano com isso? Cara, o que você queria com isso? Né? Aí ele não sabia, né, o porquê. Podia ser que Abraão queria fazer algum mal para ele, ou coisa assim. Então ele faz essa pergunta para Abraão: qual que foi o teu motivo? Por que você fez esse mal tão grande? Né? E Abraão responde. Aqui eu penso que ele está começando já a entender, né, o peso do que ele fez aqui, né? E ele fala aqui, né? Eu pensei que nessa terra ninguém temesse a Deus, né? Tivesse aqui o temer a Deus. Eu falei que nem Abraão temeu, e realmente Abraão também poderia ter temido a Deus. Temido a Deus também tem a ver com confiar em Deus, né? Porque a partir do momento que a gente não teme ele, a gente também não confia nele. Então ele falou: eu pensei que ninguém temia a Deus aqui, eu fiquei com medo e eu pensei que porque ela é bonita e vocês iriam me ver com ela, casado com ela, vocês iam me matar para ficar com ela. Então ele está meditando aqui sobre o seu erro, mais uma vez trazendo à mente o do porquê que ele fez isso. No 11 ele primeiro fala isso. No 12 ele tenta dar uma de João sem braço, até porque ele vai, mas ele dá um ato histórico pra gente, né? Que ele fala: não, mas realmente ela é minha irmã. Eu não menti totalmente, né? Por que eu digo totalmente? Porque na verdade ela era irmã dele sim, mas ele mentiu de dizer que não era casado, né? Então tudo bem, pode ser que não mentiu por ser irmã, mas ele devia ter falado que era casado também, né? Ela é minha irmã e eu sou casado com ela, né? Então ele aqui tá dando uma de João sem braço, mas de certo modo serve como um registro histórico que ela era irmã dele também por parte de pai, não por parte de mãe, né? E ele fala algo aqui interessante pra gente, né? No 13, que eles tinham feito esse pacto lá atrás, quando eles saíram da terra para serem peregrinos. Ele fez esse pacto com Sara: olha, você vai provar sua fidelidade comigo, dizendo nos lugares onde a gente chegar que você é minha irmã, ok? Então ele está aqui falando para Abimeleque, explicando para ele por que ele fez isso. Que todas essas coisas aqui, ó, mais uma vez, temeu mais aos homens. Segundo, não falou a verdade plena, falou uma meia-verdade. E que ele fez um pacto, nada disso envolvia a Deus. E ele não tinha se livrado aqui. Nós percebemos que ele ainda não tinha se livrado dessas coisas do passado dele, né? Que era... Por que coisas do passado? Porque tudo bem, quando Deus chamou ele para ir, para fazer as coisas, ele ainda não sabia do poder de Deus, mas Deus, com o passar da vida, foi se revelando, foi mostrando o poder dele, a ação dele, a provisão dele. Então, era para começar, e aqui também está servindo mais uma vez para isso, para Abraão ir rompendo essas barreiras, e quebrando esses paradigmas, quebrando essas superstições, né? E isso vale para a gente, isso é importante. Deus tem coisas que acontecem na nossa vida, gente, que tem um único propósito: Deus purificar a nós, Deus nos provar no fogo para que saia só o ouro puro. Esse é o desejo de Deus e é o que está acontecendo com Abraão. Deus está provando aqui Abraão, né? Mais uma vez, para quê? Para purificar ele, para tirar essas amarras. Cara, esquece, Abraão, esse pacto que você fez com Sara lá atrás. Esquece, não é esse pacto que vai manter você vivo. Quem te mantém vivo sou eu. Cara, vai e fala a verdade. Para de meia verdade. Tudo bem, ela é tua irmã, mas ela é tua esposa também, então fale a verdade plenamente, não fique com meia verdade. Cara, me tema, não tema homens. Ninguém pode tirar um fio do teu cabelo se eu não quiser. E ninguém pode tirar um fio de cabelo nosso se Deus não quiser. Tema a Deus e deixa tudo na mão de Deus. Ponto. Essa é a leitura. Deus está trabalhando Abraão nesse sentido aqui, né? Para que ele evolua, ele cresça. E aí nós percebemos na sequência, então, que ele restitui, né? Abimeleque restitui, então, Sara para Abraão e restitui um monte de coisa a mais aí para tentar tirar esse fardo dele, esse erro. No 14 a gente vê que ele oferece bois, ovelhas, servos, servas. No versículo 15 oferece terra. No versículo 16 ele oferece prata para Sara. E aqui, um negócio interessantíssimo, que ele usa a palavra para justificar Sara, para mostrar para todo mundo que Sara era inocente.
E por que é que isso é muito importante para a gente, gente? Porque, mais uma vez, o povo dela mesmo podia falar, será que é filho de Abraão e Isaac mesmo? Ela ficou um período com Abimeleque ali, Abimeleque possuiu ela. Será que ela não é, né? Será que Isaac não pode ser filho de Abimeleque? E até os outros povos, né? O próprio povo lá de Gerar dizer isso. Mas ele fez isso e Deus, acho que pôs isso no coração dele para mostrar a inocência de Sara e que a pureza dela foi preservada, ou seja, não teve relação sexual, não teve qualquer possibilidade de ter aí alguma ali para o povo daquela região, de que ela pudesse ter sido engravidada por Abimeleque, né? E aí no 17 nós percebemos a intervenção de Abraão por meio da oração, né? Então Abraão ora em favor de Abimeleque, ao orar Deus cura, então Abraão orou a Deus, mas quem curou foi Deus, ou seja, a oração e o profeta são só intermediários, porque quem age é Deus. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Aqui para nós crentes às vezes tem, né? Eu vou orar para o profeta tal me ajudar. Gente, não existe isso. Quem ajuda é Deus, eu oro para Deus. A igreja católica tem demais isso, né? Eu vou orar para o Santo Agostinho, me dá. Vou orar para a Santa Marta, não dá, não sei o que lá. Não existe isso, né? Há alguém orando a Deus e Deus agindo por meio dessa pessoa, e aqui ele deixa muito claro, né? Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, curou suas mulheres, curou suas servas, porque afinal de contas todas elas haviam ficado estéreis por causa deste relacionamento de Abraão, Abimeleque e Sara. E é importante a gente perceber isso, do poder que a oração tem, não a oração em si, mas como Deus deseja. Aliás, a melhor colocação é como Deus deseja usar o seu poder por meio da intercessão dos santos, por meio da intercessão dos seus profetas, né? Deus quer usar o seu povo para orar, para que por meio da oração ele possa manifestar o seu poder. Mas Deus poderia manifestar o seu poder? Lógico, a gente percebe aqui, por exemplo, ele agiu em Abimeleque, evitando aí uma tragédia maior, pelo poder dele. Ninguém orou, ninguém pediu, ninguém fez nada. A gente não vê nenhuma menção aqui de oração, né? Então ele vai e intervém. Quando ele precisa intervir, ok, mas ele nos dá a oportunidade, ele nos dá o privilégio da gente participar da sua história por meio da oração. Então, a partir do momento que a gente ora, ele manifesta o poder dele. E aí a gente participa com Deus na oração por meio da história. Então, esse ministério, quando a gente começa a entender oração, isso, gente, né? As pessoas falam assim, mas se Deus já tem tudo decretado, né? Para que eu vou orar? Porque é a oportunidade que Deus te dá de participar de tudo isso que já foi decretado, né? Lá no final dos tempos, hoje a gente não vê isso, mas no final dos tempos a gente vai ver isso. Aliás, a gente percebe que a oração tem algo muito mais, né? A oração chega com um aroma suave de Deus. Nós vamos ver, nós vemos lá em Apocalipse que, né, o juízo de Deus vai se manifestar das orações feitas pelos justos que vão sair da taça. Isso é maravilhoso, gente. Isso a gente precisa ter em mente, porque às vezes a oração é pra gente um fardo, né? A gente ora como se tivesse uma obrigação de orar, e às vezes até aquele negócio mecânico, mas é na oração que a gente pode perceber a revelação do poder de Deus. E uma coisa importante, né? Abraão aqui está percebendo isso, e ele termina, e como eu disse lá na passagem anterior, ele está mostrando para Abraão, cara, em vez de você fazer as maluquices que você faz, os planos que você faz, intercede mais, ora que por meio da oração você vai perceber o meu poder. Se você tem medo que vão te matar por causa da Sara, intercede, intercede. Você está intercedendo aqui, eu estou salvando o Abimeleque, estou salvando as mulheres, então intercede, que é melhor do que você fazer esses planos malucos que você faz. Ou seja, Deus está trabalhando o coração aqui de Abraão para que ele possa realmente entender, né, essa condição. Agora, eu queria, para a gente finalizar, que a gente pudesse começar, antes até de fazer algumas aplicações, a gente pensar num confronto de Abraão com Jesus. Por exemplo, se fosse Jesus no lugar de Abraão, como as coisas teriam acontecido? Então, primeiro aspecto, mais uma vez, Jesus, se quisesse mudar de um lugar para o outro, com certeza ele perguntaria para o Pai. A gente vê isso nos evangelhos, tudo que Jesus fazia,
ele fazia conforme a vontade do Pai, e gente, para ele entender a vontade do Pai, aqui na Terra, ele era um homem de comunhão, de oração, alguém que tinha tempo com Deus. Então, com certeza, Jesus perguntaria, vou sair daqui para lá, posso ir? Pode, né? Jesus, ao chegar no lugar, ele confiaria no Pai, não confiaria em pessoas. Inclusive, a gente vê Jesus fazendo coisas piores, né? Por exemplo, quando Jesus vai purificar o templo, que ele vai lá e destrói os negócios dos cambistas, ele sabia do risco que ele estava correndo, mas ele foi, porque ele sabia que nem um minuto a mais, nem um minuto a menos da vida dele dependia daqueles homens, e sim somente do Pai. E é a mesma coisa que nós devemos confiar. Então ele confiaria os seus planos para o Pai, ele não temeria os homens, ele seguiria aquilo que Deus determinou para ele, conforme ele perguntou anteriormente, ele falaria a verdade, ele não ficaria com meias verdades, né? E principalmente, não, mas eu falei, ela era minha irmã, assim, não, ela era minha irmã, mas minha esposa. Se fosse Jesus, ele teria dito, sem temer a homens, ele falaria assim, ela é minha mulher, ela é minha esposa, e não temeria aqueles homens. Então, ele teria uma atitude, né, verdadeira ali. Isso, por que eu faço esse paralelo para a gente pensar nisso? Porque a gente sempre vai ter que ter em mente o seguinte, todos nós, de certo modo, mostramos, e na Bíblia a gente vê isso, o fracasso da raça humana, em detrimento do sucesso, da perfeição, da justiça de Jesus, né? Jesus, ele foi o homem perfeito, que ele não falhou em nenhum ponto, e ele passou por pontos até piores que isso, né? As tentações, as perseguições, né? As provas que ele foi começar, as humilhações, e mesmo assim ele se manteve firme no propósito fiel. Enquanto nós, seres humanos, e a gente vê aqui na história de Abraão isso hoje, por coisas bem menores nós falhamos. Né? Então é importante a gente perceber esse histórico, esse confronto, essa diferença que há entre esses dois homens, entre qualquer um de nós e de Jesus. Porém, Deus quer que nós pareçamos Jesus, ele busca, nestas provas, que nem ele fez com Abraão, nos tornar igual a Jesus. Deus não ficou bravo aqui com Abraão, na minha leitura. Né? Deus tratou Abraão. Deus falou, poxa, este meu filho, este meu amigo... Abraão não deixou de ser amigo de Deus. Né? Deus não deixou a amizade deles, não interferiu no amor deles. Pelo contrário, Deus olhou para Abraão e falou, eu preciso tratá-lo com isto também, para que ele possa parecer como o meu filho. Porque afinal de contas, o meu propósito para ele é que ele possa parecer com o meu filho. E Deus, então, aqui trabalha o coração de Abraão, né, para isso. Da mesma forma conosco. Deus olha para os nossos erros e ele vai querer tratar, ele vai desejar, e ele trata os nossos erros. A gente tem que ter sempre espaço aberto para isso, gente. Quando a gente errar, a gente ir para Deus e buscar por este tratamento. Senhor, aonde eu errei ali, fala para mim, usa pessoas no sonho, da forma com que for, me revela a importância do erro que eu tive aqui, da correção do erro que eu tive aqui, para que eu possa parecer com Jesus, que é o teu propósito final. E naturalmente, no nosso caso, que hoje temos o Espírito Santo, pedir ao Espírito Santo que nos capacite para que a gente não tenha essa desobediência ao fazer planos, que a gente não minta, que a gente confie em Deus e não tema. Então é importante isso, né? A gente ter nessas histórias, e em todas as outras histórias bíblicas que a gente vai perceber. Por exemplo, se a gente estudar toda a história de Israel, e eu acho que quando Deus escolhe Israel, ele tem esse propósito de nos mostrar esse ciclo de falha quando andam longe de Deus e de sucesso, de bênçãos quando estão juntos com Deus. E a forma da gente parecer com Cristo é como? A gente andar andar junto com Cristo. É olhar para Cristo em todos os momentos, é se espelhar nele. Então, estou vivendo uma situação na minha vida. Como é que eu devo agir nessa forma? Primeira meditação, como Cristo agiria? Então, eu tô diante de uma situação de desespero. Poxa, se Jesus passasse por essa situação, como ele agiria? E aí nós temos, inclusive, a palavra de Deus e nós temos o Espírito Santo
para nos orientar sobre isso. Nós podemos, em intercessão e oração, e a gente vê que Deus responde na passagem de hoje, perguntar para Deus por meio do Espírito Santo, Senhor, como Jesus agiria nesse caso? Para que nós possamos agir igual. Não temendo pessoas, não mentindo, não deixando de consagrar os nossos planos ao Senhor. Como que a gente pode fazer isso? E Deus vai falar aos nossos corações. Se a gente procurar Ele de todo o coração, com toda a humildade, com todo o reconhecimento de quem Ele é, do seu poder, da sua justiça, do seu amor, Ele vai responder para nós, Ele vai nos tratar, Ele vai nos fazer parecer com Cristo. É impossível a gente parecer com Cristo sem ser pela mão de Deus, pela ação do Espírito Santo. É impossível. Não busquem fazer isso por méritos de vocês. Eu não devo buscar isso pelos meus méritos. Se a gente fizer isso, a gente vai caminhar pelos mesmos passos de Abraão. Nós devemos caminhar pela orientação do Espírito Santo, pela comunhão com Deus, para que aí nós possamos estar andando com Cristo. E andar com Cristo é só seguir Ele, gente. Se Ele vai para cá, eu vou para cá. Se Ele vai para lá, eu vou para lá. Eu vou seguindo Cristo assim, ó. É muito bom, é o único jeito. Então a gente precisa ter esse entendimento. E essa história de Abraão nos mostra isso, e nesse confronto a gente pode perceber. Abraão agiu assim, se fosse Jesus agiria assado. Eu estou agindo assim, mas se fosse Jesus agiria assado. Então eu preciso rever minha forma de pensar para agir como Jesus. E pedir para o Espírito Santo, então, para que eu possa agir dessa forma igual Jesus, porque este é o plano, esta é a vontade do Pai. E aí eu queria então terminar a gente fazendo algumas aplicações de tudo isso, que são perguntas, né? Diante de tudo isso que a gente falou. Então, uma pergunta para a gente começar a meditar em tudo isso que a gente falou aqui. Nós estamos fazendo planos e consagrando eles a Deus? E orando, intercedendo por esses planos, sabendo se isso faz parte do plano de Deus? Acho que é a primeira lição, a gente começar a partir de hoje em 100% dos nossos planos. Senhor, tá aqui, ó. Senhor, eu desejo isso, eu planejei isso, o que o Senhor acha? É da tua vontade, não é da tua vontade? O Senhor consagra esse plano, o Senhor abençoa esse plano. A gente entregar isso em oração para Deus e deixar Deus falar aos nossos corações, né? Então acho que essa é uma primeira coisa, temos consagrado os nossos planos a Deus. Uma outra aplicação importante é se a gente está realmente firme nas promessas de Deus. Gente, Abraão tinha passado no 12, no 15, no 17, no 18, por 4 aparições de Deus, fora algumas outras, que Deus ali está falando, Abraão, eu sou o teu Deus, o Deus Todo-Poderoso, eu vou te dar um filho, confia em mim, Abraão. E ele falha. E eu penso que aqui a falha dele, a inconstância dele foi, às vezes, por essa firmeza ainda estar se alicerçando. Ainda não estava 100% arraigado. E às vezes a gente esquece disso. Será que nós estamos alicerçados nas promessas de Deus? Naquilo que Deus nos garante? Tanto a nível de segurança. A gente fala, nas promessas, a gente está pensando muito a nível de salvação. Não vou entrar nem nesse mérito, eu vou falar de coisas mais simples. Então, por exemplo, nenhum fio de cabelo cai da tua cabeça sem que seja a vontade de Deus. Vocês confiam nisso? Nós confiamos nisso? Eu confio nisso? Por quê? Porque se a gente confia nisso, diante de uma situação de perigo, provavelmente a gente não vai ter medo. Porque a gente sabe que Deus que dá 1 minuto a mais, 1 minuto a menos de vida sobre nós. Eu tenho dito isso para vocês, todas essas aplicações aqui, eu preciso mudar muito. Essa mensagem aqui hoje mexeu demais comigo, porque, por exemplo, planos, consagro muito pouco. Essa questão, diante do perigo, gente, o que eu tenho temido aos homens, assim, é tenebroso, eu fico até assustado. Meditando nessa palavra aqui agora, meu coração agora tá até angustiado, falar, meu Deus, eu tenho temido tanto aos homens. Né? E eu acho que somos todos nós, né? Essa faz parte da nossa natureza, infelizmente, né? Mas devemos, eu acho que um chamado para nós hoje aqui, eu saio para mim com esse chamado temos que acreditar nas promessas de Deus, temos que acreditar que nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça se não for desejo de Deus, e não temer mais as pessoas, não temer mais as situações, não temer mais aquilo que acontece nesse mundo caótico que a gente vive, né?
Então isso é importante. Uma terceira pergunta é exatamente em relação ao temor, né? Nós temos temido a quem verdadeiramente, né? Estamos temendo mais a homens e principalmente o que aconteceu com Abraão, fazendo disso mentiras, né? Mentindo pelo temor a homens, ou temos, ou mesmo que não sejam mentiras, que sejam meias verdades, eu acho que aí é o mais perigoso, viu, gente? Pensando também nos meus atos, às vezes o problema não são as mentiras, os problemas são as meias verdades, que a gente às vezes acha que está certo, né? A gente se livra do rótulo de mentiroso dizendo uma meia verdade, mas uma meia verdade também é uma mentira, porque traz maldição, traz consequência. A meia verdade de Abraão aqui trouxe consequências. Então a gente precisa tomar cuidado. Às vezes, por temermos homens, a gente fala meias verdades e isso pode trazer coisas negativas. Então, em relação a temor, que a gente possa ter um temor de Deus, porque para Deus a verdade ela é plena, ela é completa, ela é absoluta, não tem meia verdade para ele. E a gente precisa ter esse entendimento, né, de falarmos a verdade. Eu saio também com essa missão aqui hoje. Em tudo que falar, buscar a verdade absoluta, a verdade completa, não somente meia verdade, temendo quem está do outro lado, principalmente quando as situações são adversas, que a gente sabe que a pessoa do outro lado pode falar mal, pode nos trazer alguma coisa, algum prejuízo, e a gente fala meia verdade. Nós temos que tomar esse cuidado. Uma outra aplicação também é da gente perceber as correções de Deus nos nossos erros. Eu acho que Abraão aqui teve a oportunidade de reconhecer e teve a oportunidade de melhorar e avançar. E com isso se transformar mais parecido com Jesus. É o nosso objetivo, olhar então para todos os nossos erros que temos cometidos, conversarmos com Deus, colocarmos eles à prova diante de Deus, para a gente poder ser amadurecido, para a gente poder crescer, né? Então, também é uma oportunidade. E para isso a gente precisa ter tempo e meditação. Meditar sobre como foi nossa semana, por exemplo. O que eu fiz essa semana, né, que pôde ser um erro, uma meia-verdade, uma mentira, um temor a homem desnecessário, uma falta de fé nas promessas de Deus. O que aconteceu nessa semana que eu possa trazer de lição para que na próxima semana e nos próximos anos possam ser diferentes? O que a gente pode, né, aprender com esses erros? E pedir para que Deus fale isso para a gente, para que Deus revele isso para a gente. Isso é muito importante, para que a gente possa sair amadurecido, para que a gente possa crescer nessa direção. Uma outra aplicação também, essa questão de pedra de tropeço. Abraão foi uma pedra de tropeço aqui para Abimeleque. Gente, será que a gente não está sendo pedra de tropeço para outras pessoas? Será que a gente não tem, né, nessas meias verdades, nessas mentiras ou outras coisas prejudicado a outras pessoas? É outro ponto importante para nos chamar a atenção e também nos fazermos meditar a respeito, né? Para que a gente possa realmente avançar, para que a gente possa realmente ter a maturidade, né? Chegar na maturidade do corpo de Cristo, que é o grande objetivo nosso aqui. E por fim, a última aplicação que eu gostaria de tirar é da oração. Da mesma forma que essa passagem termina, né, dizendo da intercessão de Abraão em relação a Abimeleque, que a gente possa ter, né, na oração esse desejo. Aí perguntar, nós temos orado como? Como que a oração tem sido para nós? A oração tem sido só um momento realmente mecânico? Senhor, obrigado pelo café da manhã, obrigado pelo almoço, obrigado pelo jantar, obrigado pela semana, obrigado pelo dia, obrigado pela noite. Senhor, eu peço pela saúde do fulano, do beltrano, peço pelos missionários. Será que a gente só tem feito isso mecanicamente ou se a gente acredita que quando a gente ora, Deus intervém? Então, por exemplo, eu até falando com vocês agora me veio na cabeça, será que se a gente não chamar um clamor, uma oração pelos missionários e até pelo povo da Ucrânia, Deus não vai ter o poder de preservar aquele povo? Tem. Ele vai ter o poder de intervir. Será que se a gente não orar por um enfermo, Deus vai... Lembra, não que necessariamente a vontade de Deus é soberana,
as nossas orações às vezes é um sim, às vezes é um espera um pouquinho, às vezes é um não, mas a gente não sabe quando vai ser um sim, quando vai ser um espera um pouquinho, quando vai ser um não. O que nos cabe é orar, acreditando que se Deus quiser, Ele pode agir. E quando eu falo se Deus quiser, é porque Deus tem um propósito para tudo. Nós não sabemos o que acontece em relação a essa guerra, por exemplo, o que aconteceu em relação à pandemia, o que estava por trás disso. Nós, na verdade, não sabemos assim, a gente sabe, né, pelo próprio relato bíblico, que iriam acontecer guerras, pestes, né, rumores de guerras e daí por diante, mas mais do que isso, a gente não sabe quem ali vai ser preservado, quem não vai, como vai, por que vai, mas nós temos o chamado para orar, para poder participar do plano de Deus. E Deus vai se revelar para nós por meio disso. Nós vamos poder conhecer a glória de Deus, nós vamos poder conhecer o amor de Deus por meio da oração. Quando a gente tiver esse entendimento, a gente vai poder experimentar desse poder, a gente vai poder experimentar da glória de Deus, ao perceber as respostas de oração que Ele dá das nossas intercessões. Isso a nível individual, e aqui é uma coisa importante, que Abraão é chamado para orar individualmente, tá? Então é importantíssimo a gente ter a oração individual, como também é de extrema importância a gente ter a oração coletiva, que é quando a gente participa de cultos de oração, dos cultos aos domingos, ou mesmo de momentos de oração com outros irmãos, também é importantíssimo. Ou seja, o chamado da oração, ele é um chamado individual e é um chamado coletivo para todos os crentes, né? Lembra que a gente falou de profeta ali? Não é profeta só o pastor, o missionário, né? E os diáconos, os líderes, quem quer que seja. É um chamado universal do corpo. Nós todos somos tidos como servos, servimos a Deus em qualquer área da nossa vida e somos chamados para aquela área, para servir e principalmente orar por aquilo. Então é importantíssimo a gente poder perceber isso e a gente poder então avançar nessa história, nesse poder, nessa condição que Deus nos mostra, nos dá e nos garante. E que a gente possa, por meio disso, construir esse relacionamento, essa ponte com Deus, esse caminhar com Cristo, parecer com Cristo, ter a plenitude do Espírito Santo, pois esta é a vontade de Deus, do nosso Pai. E a gente possa, então, viver o que Ele espera de nós aqui, aguardando o grande dia onde nos casaremos, estaremos com Ele plenamente. Amém? Gente, era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado, que possa ter sido um momento abençoado aí para vocês. Para mim foi extremamente, eu tenho bastante lição de casa para fazer aí com essas perguntas e, gente, é sério, mexeu muito com o meu coração. Eu saio daqui hoje precisando pensar muito, meditar muito, e essa passagem, espero que vocês tenham saído da mesma forma e que a gente possa levar isso a sério, que a gente possa ter esse entendimento e começar a ser amadurecido, assim como Abraão estava sendo por Deus. Amém? Eu vou orar finalizando e a semana que vem então a gente se encontra. Papai, muito obrigado pela tua palavra. Como ela é viva quando a gente está diante do Senhor, quando o Senhor se revela para nós, como ela transforma a nossa vida, como ela realmente nos dá uma nova visão, um novo entendimento, é o que o Senhor nos explica desse novo nascimento. Hoje nós nascemos de novo em Cristo, mas a gente ainda é um bebezinho caminhando. E cada vez que a gente se encontra aqui diante do Senhor, a gente percebe a tua mão para nos transformar em meninos, para depois nos conduzir para a adolescência, para a maturidade. E é muito bom poder estar aqui diante do Senhor e poder participar de tudo isso. E nós pedimos mais para o Senhor, pedimos entendimento, pedimos o conhecimento, a verdade, pedimos o teu Espírito para que possamos caminhar no temor pleno ao Senhor e somente no Senhor, para que falemos somente a verdade, para que consagremos não só os nossos planos, mas toda a nossa vida para o Senhor. Toma tudo que nós temos, tudo que somos e tudo que fazemos para o Senhor, que a gente tenha a visão que em cada lugar que estejamos, esse lugar é santo, porque nós estamos servindo o Senhor e o Senhor está conosco. E diante da tua presença, todo lugar se santifica. Então, que a gente tenha essa visão que todo lugar onde estivermos é santo e a gente possa viver, então, essa santidade, essa justiça, essa verdade. Toma a nossa vida nas tuas mãos, toma o nosso entendimento no Senhor
Que a gente possa viver, papai, para a glória do teu santo nome. Espírito Santo, nosso amado amigo, nosso consolador, nosso orientador, venha, venha, venha cada vez mais. Tome o nosso corpo, a nossa alma, tudo, tudo, plenamente para o Senhor. Senhor Jesus, nós queremos te seguir, nós desejamos te seguir. Por favor, nos induza, nos conduza, nos carregue, nos leve. Como o Senhor fez com Ló, quando o Senhor estava tirando ali de Sodoma. Tome-nos nas tuas mãos e nos faça seguir os teus caminhos. Por favor, nós desejamos e precisamos do Senhor. Papai, por favor, toma a nossa vida nas tuas mãos e muito, muito, muito obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, o Senhor faz e o que o Senhor fará com nós, porque é tudo expressão do teu amor, da tua glória, da tua graça, dos teus entendimentos. Muito obrigado por tudo isso. Nós consagramos a nossa vida nas tuas mãos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado. Até a semana que vem. Forte abraço.